Você já viu várias vezes a sobreposição dos parâmetros dos componentes do computador. Para alguns, apenas o número de quadros era mostrada. Para outros, também a temperatura da placa de vídeo ou do processador. Às vezes, porém, era possível ver uma longa série de dados complicados que, para um usuário experiente, podem ajudar no diagnóstico do computador. Neste vídeo, vou te mostrar onde e como configurar o programa MSI Afterburner para que ele exiba esses dados. Embora eu imagine que a maioria dos espectadores regulares saiba muito bem o que é o programa e saiba usá-lo. Mas nos últimos meses, dezenas de milhares de novos usuários e entusiastas de computadores sedentos por conhecimento se inscreveram no canal e talvez ainda não tenham essas habilidades. Tenho certeza de que este material vai ajudá-los a se aprofundar nesse assunto, embora, quem sabe, até os veteranos possam aprender aqui algo de que não faziam a menor ideia. Vou dizer, como sempre, incluí aqui muitas informações extras que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Aqui é o Paweł i você está assistindo ao canal TechManiac HD. Seja bem-vindo. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jest to ogromny sklep specjalizujący się w kluczach do gier na PC, Xbox, PlayStation czy nawet Google Play. Zdobędziesz tu praktycznie wszystko. Od kart podarunkowych do Steama po oprogramowanie pokroju Office'a czy Windowsa. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut. Obrigado por... Legalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywuje I por... Twojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Vamos começar pelo básico, ou seja, pelo que o Afterburner pode fazer, já que poucos conhecem todas as suas funções. É de conhecimento geral que ele permite alterar e ajustar configurações como a frequência do núcleo da GPU, da memória VRAM e modificar o limite de potência. Com esses três controles deslizantes, conseguimos fazer overclock rapidamente e aumentar a taxa de quadros nos jogos. Ou seja, verificar se o jogo roda de forma mais suave, porque ao colocar tudo no máximo, na verdade podemos piorar mais do que melhorar. Espera, como assim? Não se preocupe, nesta série de tutoriais você conhecerá todas as relações para diagnosticar corretamente e identificar pontos fracos do computador, levando a melhor otimização. A opção Curve Editor serve para aplicar clocks correspondentes às suas respectivas voltagens. Eu expliquei essa função em detalhes no vídeo dedicado ao undervolting. Para quem se interessar, recomendo ver este vídeo. O MSI Afterburner também permite ajustar a rotação dos ventiladores conforme a temperatura. Realizar benchmarks, calcular a média de FPS e muito mais. Por exemplo, poucas pessoas sabem que esse programa permite capturar e gravar vídeos, seja do jogo ou da área de trabalho. É uma opção interessante caso você não queira instalar um software separado como OBS. Clicando no botão com a letra K em um círculo, vamos para a página que permite baixar o programa chamado Combustor. Quando ele já estiver instalado, esse mesmo botão permitirá que você o inicie rapidamente. O Combustor é uma ferramenta avançada usada para verificar o desempenho e a estabilidade das placas de vídeo. Se você quiser testar uma placa usada ou até mesmo um notebook gamer antes de comprá-lo, este programa vai te ajudar com isso. Ao forçar ao máximo a placa de vídeo, você identifica facilmente o limite do sistema de refrigeração ou se é hora de trocar a pasta térmica. Escolhendo um teste com taxa de quadros maior, você pode verificar se as bobinas da placa de vídeo fazem barulho excessivo. No Combustor, você também pode testar se a memória VRAM da placa está funcionando de forma estável ou se não está superaquecendo. Existe até opção para sobrecarregar qualquer quantidade de threads do processador. Em uma ferramenta tão poderosa, não poderia faltar também um scanner automatizado que procura as frequências mais altas possíveis, mas, ressalto, estáveis para cada faixa de voltagem. Em outras palavras, você inicia a varredura, deixa o computador por cerca de 30 minutos e, em seguida, o Afterburner automaticamente transfere e aplica os melhores valores encontrados na curva de clocks e voltagens. Assim, uma única ferramenta pode substituir uma dúzia de outras. No entanto, você quer iniciar e exibir a sobreposição na tela, que permite monitorar todos os parâmetros do computador. E sim, prometo que vamos cuidar disso em um instante.
Antes vou mostrar onde baixar o programa e discutir pontos importantes sobre ele. O Afterburner deve ser baixado no site oficial da MSI e de forma alguma procure por ele em outras fontes. Essa ferramenta foi visada por vários grupos de hackers. Nos últimos 3 meses de 2022 foram identificados mais de 50 desses grupos. O aplicativo modificado parece igual, faz a mesma coisa, mas ao mesmo tempo captura a senha do usuário ou minera criptomoeda em segundo plano. Por isso colocarei o link oficial da versão atual do programa na descrição deste vídeo. Vale a pena acrescentar que a pessoa que desenvolve o programa Afterburner mora na Rússia e, devido às sanções impostas a esse país, todas as atualizações são incertas no momento. Se algo mudar, vou tentar informar vocês sobre isso no tópico no meu site www.techmaniac.hd. Mas voltando ao assunto da instalação, vocês vão notar aqui um componente incluído por padrão chamado RivaTuner Statistics Server. E não é um programa que enche seu computador de lixo ou adiciona sites estranhos ao navegador. É o RTSS que realmente cuida de exibir as informações na tela e o Afterburner apenas fornece as métricas para ele. Felizmente, ambos os programas não ocupam muito espaço no disco, então eu sugeriria deixá-los em qualquer local na partição C. Ao iniciar o programa, esta janela aparecerá para nós. Primeiro, vamos garantir que a GPU correta está selecionada. Para isso, clique no ícone de engrenagem e expanda o campo de seleção. Diversos laptops têm 2 chips gráficos. O primeiro é mais fraco, básico e de baixa potência, enquanto o segundo é dedicado, bem maior e mais potente, destinado a tarefas mais pesadas, como jogos. Aqui embaixo, vale ativar o desbloqueio do monitoramento de voltagem. Após aplicar e reiniciar, ao voltar à janela principal, há mais questões a comentar. Pode acontecer que, mesmo após desbloquear o monitoramento de voltagem, ele ainda não seja lido corretamente. O fato é que, bem, nem todas as funções estarão disponíveis para todos. Em laptops, por exemplo, não vamos conseguir mudar a velocidade dos ventiladores da GPU, porque, afinal, como vocês sabem, os laptops não têm ventiladores dedicados só para o processador gráfico. Aliás, muitos chips gráficos, tanto em computadores móveis quanto em desktops, também não permitem aumentar o Power Limit. Ele é responsável por limitar a quantidade máxima de energia que o chip pode consumir. Aumentar esse valor pode permitir atingir frequências mais altas, o que resultará em um desempenho maior, mas ao mesmo tempo aumentará as temperaturas. Aliás, veja como isso fica neste exemplo. A RTX 3070, Ti sob carga em um notebook consome 115 W. Após aumentar o limite para 130%, ela já puxa 150. Isso gera mais calor para dissipar, por isso nem todo fabricante de placas de vídeo, e menos ainda de notebooks, oferece essa opção, pois o sistema de refrigeração pode não suportar. E se vocês estão se perguntando o que é essa janela preta mostrando o gráfico de tantos sensores, já adianto que você ativa isso clicando no último ícone na barra do Afterburner. Vale mencionar também que, embora essa skin pareça clara, o programa tem várias outras integradas. Para vê-las, entre nas configurações. No final, há a aba de interface do usuário, onde você pode escolher a skin que te interessa. Muitas pessoas, inclusive eu, usam mais a skin Cyborg White, que é a que vocês estão vendo agora na tela. Caso vocês assistam meus próximos tutoriais, é bom saber como mudar para ela. Abaixo da escolha da skin, há 2 controles deslizantes. O primeiro serve para ajustar a transparência, o segundo para aumentar o tamanho da interface, isso caso a janela do Afterburner esteja pequena demais. Por exemplo, quando sua tela tem uma resolução mais alta. Se o dimensionamento não funcionar corretamente, você encontrará um tutorial sobre isso no meu site. O tutorial está na descrição. Na parte inferior da skin padrão, há mais 3 botões. São eles: redefinir para as configurações padrão, caso tenhamos alterado algo e não soubéssemos exatamente o que. O do meio, com o ícone de disquete, permite salvar as configurações atuais em qualquer um dos 5 perfis disponíveis. O último botão serve para aplicar as alterações feitas. Isso é muito importante, pois ao ajustar todas as configurações pela interface gráfica do Afterburner, é fácil se empolgar demais. Todos esses controles deslizantes ou curvas podem acabar indo para onde não deveriam, e se essas mudanças fossem aplicadas em tempo real, bem, seria muito estressante. Dessa forma, você pode ajustar todos os parâmetros com calma e só quando tiver certeza de que quer aplicar as configurações feitas, aí sim você as confirma com esse último botão.
Por outro lado, se você quiser que ao iniciar o programa um dos perfis salvos seja carregado automaticamente, basta clicar neste ícone com o logotipo do Windows. Por padrão, o programa não inicia junto com o Windows. Se você tem um computador desktop, eu recomendo ativar essa função. Você vai encontrá-la na primeira aba das configurações. Por que recomendo ativar o Afterburner automaticamente só para usuários de desktop? Já vou explicar. Eu testei vários notebooks gamers diferentes e, independentemente do modelo ou da marca, deixar o Afterburner rodando em segundo plano causava um consumo excessivo de energia e, consequentemente, uma autonomia de bateria bem menor. Isso acontece porque ele frequentemente ativa a GPU dedicada. O Afterburner monitora os sensores da placa de vídeo e, para fazer isso, ela precisa estar ativa. Isso faz sentido. No meu caso, o chip dedicado da NVIDIA era ativado em média a cada 5 segundos e ficava ligado também por cerca de 5 segundos, embora às vezes esse ciclo pudesse durar até o dobro do tempo, sendo que o chip dedicado no meu notebook consome cerca de 25 watts de energia. Isso é bastante, pois o notebook inteiro, sem esse tipo de ativação e com o Afterburner fechado, consome em média 17 watts. Sim, e isso com a tela ligada. Então, com o Afterburner rodando em segundo plano, o consumo vai de 17 para quase 40 watts. Se você joga muito no notebook e ele está sempre conectado à energia, isso não é um problema, porque não faz tanta diferença assim. No entanto, ao desconectar o computador da fonte de energia, lembre-se de fechar o programa manualmente. Esses 2 cliques podem aumentar o tempo de funcionamento do seu notebook em 2 ou até 3 vezes. Certo, então já discutimos essas bases mais importantes. Vamos finalmente passar para o tema de monitoramento dos sensores e exibição desses dados na tela do computador. Então vamos para a aba On-Screen Display. No primeiro campo, podemos atribuir qualquer tecla ou combinação de teclas para ativar e desativar a sobreposição. No segundo e no terceiro campo, basicamente é a mesma coisa, só que separado. Aqui vocês precisam decidir qual tecla ou combinação de teclas não vai conflitar com os jogos ou programas que usam com mais frequência. Alguns preferem colchetes, outros F12 e ainda outros uma combinação de Ctrl, Alt, Shift e mais alguma coisa. Então, vocês têm total liberdade aqui. Só lembrem que uma combinação mais complicada não significa necessariamente que será melhor. No Alt e no Ctrl, muitas vezes nos jogos a gente se agacha, atira ou, sei lá, joga granadas. Por isso, aqui eu vou escolher o botão de abrir colchetes para ativar a sobreposição e o botão de fechar colchetes vai esconder a sobreposição. Em seguida, confirme as configurações pressionando o botão OK e depois ative a sobreposição pressionando a tecla ou combinação de teclas que você escolheu. Ainda não vou ver nada na tela, mas dessa forma a sobreposição estará pronta para receber os dados para exibição. Esse passo não é obrigatório, mas ajuda usuários menos experientes. Então, inicie qualquer jogo, mas que não seja muito pesado. Certifique-se de que, nas opções gráficas, o modo de exibição da imagem esteja definido como janela sem borda. Isso vai facilitar a alternância entre os aplicativos. Agora, pressione a combinação de teclas Alt e Tab para voltar à janela do programa Afterburner. Abra as configurações novamente e acesse a BI Monitoring. Ao ver a lista de sensores disponíveis, note que nem todos estão ativados e que ela pode variar para cada um, por isso vale uma pausa aqui. Embora haja descrições, alguns nomes de sensores não são claros, por isso é importante verificar cada um para entender sua função. Clique no primeiro sensor do topo, role a lista até o final e, segurando a tecla Shift, clique na última opção. Quando tudo estiver destacado em azul, clique no tique, também chamado de visto, que fica à esquerda do nome. Dessa forma, todos os sensores serão ativados agora, mas ainda assim, nada aparece na tela. Então, para enviar os dados desses sensores para o OSD, ou seja, para a sobreposição na tela, escolha, por exemplo, o primeiro sensor e clique no tique na opção chamada Show in On-Screen Display. Agora basta pressionar o botão, aplicar e pronto, sucesso! Pelo menos é assim que deveria ser, se fizermos tudo corretamente. Exatamente da mesma forma, revise os outros sensores. Se quiser, pode fazer isso um por um ou selecionar vários de uma vez segurando o botão Ctrl. Com o Shift também dá para selecionar um intervalo marcando de um item até outro. Assim como aqui no notebook, ativei também a GPU 1, que no meu caso é aquele processador gráfico mais fraquinho.
A informação sobre o estado dela não me é muito útil, então tudo o que está atribuído a ela eu vou excluir completamente de qualquer monitoramento, dessa vez desmarcando a caixinha do lado esquerdo. Quanto à quantidade de sensores, realmente, pessoal, não há necessidade de exagerar. Esses dados nunca devem te sobrecarregar. Você os exibe para si mesmo para fins de diagnóstico e, pelo menos no começo, é melhor ativar aqueles que você mesmo entende. O uso do processador, da placa de vídeo ou a temperatura são fáceis de entender. Por outro lado, dados como, por exemplo, a voltagem fornecida à placa de vídeo ou o nível de uso do barramento podem mais atrapalhar do que ajudar aqui. Especialmente para pessoas que estão apenas começando sua jornada com o diagnóstico de computadores. Por isso, recomendaria que mantivesse só os parâmetros básicos. Por exemplo, se você perceber que o jogo não está rodando suavemente, ao observar os dados desses poucos fatores, será mais fácil identificar se o problema é a memória RAM cheia, a memória VRAM, que é a da placa de vídeo, ou talvez o culpado pelo desempenho ruim do jogo seja um processador fraco, porque está muito sobrecarregado. Frequentemente, lentidões são causadas por temperaturas muito altas. Exibir esses poucos dados básicos dos sensores já pode ser uma grande ajuda para nós ao diagnosticar e descartar um possível problema. No entanto, o tema da análise aprofundada baseada na observação dos dados atuais e registrados de cada sensor vamos deixar para um dos próximos episódios. Além desses poucos sensores básicos, ative também a exibição de FPS e o gráfico que mostra o tempo entre cada quadro, chamado de frame time. É verdade que cada sensor também pode ser apresentado na forma de um gráfico, e isso até que fica bem legal, mas essa forma de apresentar as informações é mais vantajosa no caso do frame time. O FPS só nos diz quantos quadros foram gerados em um segundo, e claro, essa é uma informação muito importante, mas mesmo com um FPS alto, a fluidez pode ficar muito comprometida. Acha que isso não faz sentido? Então preste atenção, pois é realmente importante. Vamos supor que você tenha 60 quadros por segundo, mas e se esses 60 quadros forem gerados apenas na primeira metade do segundo e durante toda a segunda metade não aparecer nenhum quadro novo na tela? Nesse caso, com certeza você vai perceber um microtravamento ou milhares deles durante a sessão. Por isso, mesmo que o FPS indique um valor aparentemente satisfatório, não importa se estamos falando de 60 a 120 ou até 500 quadros por segundo, quando a entrega de novos quadros é prejudicada. Percebemos isso como microstuttering, que de fato prejudica a sensação de fluidez, que é justamente o que mais nos importa. Por isso, junto com a observação do FPS, também devemos monitorar o gráfico com o parâmetro chamado frame time. É bom quando os novos quadros são entregues em intervalos bem regulares. Os picos no gráfico nos mostram tempos mais longos de geração de determinados quadros, que serão percebidos justamente como microtravamentos. Não vou aprofundar o diagnóstico agora, pois abordaremos nos próximos episódios. Adianto apenas que a causa pode ser uma RAM sobrecarregada, ou a VRAM sobrecarregada, embora o motivo mais comum seja um processador insuficiente. Nesse caso, a dica é impor um limite de quadros por segundo. Nas configurações de muitos jogos, você encontrará exatamente essa função, mas ela vai limitar os quadros apenas nesse título específico. Se você quiser definir um limite para todos os jogos, pode fazer isso pelo painel de controle da NVIDIA, na aba Gerenciar configurações em 3 dimensões. No entanto, só porque você pode, não significa que deva, pois o RTSS também tem a função de limitar o FPS e é justamente essa opção que você deve usar. E agora preste muita atenção, porque essa é outra dica de ouro que quase ninguém vai te contar. Veja como fica o frame time à esquerda com o FPS travado pelo painel da NVIDIA e à direita, que foi definido justamente no RTSS. Tanto o FPS quanto o tempo entre os quadros são significativamente diferentes, mesmo sendo teoricamente a mesma opção. Quanto mais uniforme e mais plano for o gráfico de frame rate e frame time, melhor. Vamos adicionar a isso ainda a opção nativa com os FPS desbloqueados. O FPS pode até ser mais alto, mas e daí? A quantidade de FPS não importa tanto se os intervalos entre os quadros forem irregulares, pois isso prejudica a fluidez real. Certo, mas como ativar o próprio gráfico? Na aba de monitoramento, encontre a opção Frame Time e selecione Gráfico. Por outro lado, se os nomes padrão dos sensores não fizerem muito sentido para você, nada impede que você dê nomes próprios a eles.
Caracteres especiais poloneses não são suportados aqui. Lembre-se disso, pois o nome não é tudo. Clicando neste botão, abrimos a janela de Layout, que permite personalizar a sobreposição de forma bem legal. No entanto, já estou preparando um material que vai permitir que você baixe diretamente o meu preset. Colocar o arquivo da sobreposição pronta vai te economizar algumas horas de trabalho. O material estará disponível em breve. Inscreva-se e ative o sininho para não perder. Às vezes, a sobreposição pode não aparecer no jogo desejado. Para isso, abra o RTSS e clique no botão verde com a inscrição Add. Aqui, localize o arquivo exe e adicione-o à lista. Altere o nível de detecção do aplicativo para acima de None. E já que estamos aqui, repare que na parte inferior você pode escolher o canto da tela ao qual a sobreposição deve ser fixada ou até mesmo pegá-la e colocá-la em qualquer lugar que preferir. As setas na parte inferior vão ajudar no ajuste preciso e, se você tiver uma tela 4K, com certeza vai apreciar o controle deslizante que permite alterar o tamanho. Assim, questões de diagnóstico e exibição de sensores extras na sobreposição serão discutidas em materiais futuros. Esses conteúdos vão aparecer com o tempo no site www.techmaniac.hd e você vai encontrá-los na aba Computadores, Diagnóstico. Vou mostrar como adicionar à sobreposição parâmetros que o Afterburner geralmente não exibe, como a voltagem do núcleo da GPU, mesmo que ele não leia esse dado. Podemos adicionar aqui informações relacionadas ao estado da bateria, carregamento, velocidade de leitura ou gravação de dados no disco e até mesmo a temperatura dele. Com o tempo, também vou ensinar vocês como fazer medições de frames de forma correta e profissional e como devemos analisar os dados obtidos para otimizar melhor o seu computador. Tudo o que você precisa saber estará no meu site.